E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo ele foi pedido em um dos comentários dos vídeos passados. Se eu não me engano, vou pedir pra Joyce colocar aqui o comentário em algum lugar dessa tela. E era pra falar sobre o portfólio. Como montar portfólio, o que precisa ter num portfólio. E é claro, eu vou dar minha visão aqui pra vocês do que eu acho do portfólio, do que eu acredito que seja uma boa opção, né? Pra que eu acho que serve. E vou dar também aqui opções de como vocês podem fazer. E você fica livre pra adaptar, pra melhorar, de acordo com o que eu conseguir te ajudar aqui. A primeira pergunta que eu faço para você, querido designer, colega, amigo, do que adianta você ter um ótimo trabalho, um trabalho incrível, e ninguém conseguir saber que você tem um ótimo trabalho, um trabalho incrível? Pois é, o portfólio, ele serve para que as pessoas entrem em contato com o seu trabalho e entendam o que você faz. Muita gente tem essa ideia que portfólio precisa ser uma coisa mega elaborada, cheia de frufru, né? Uma coisa muito difícil de fazer. Mas como eu falei, a ideia principal do portfólio é poder mostrar de forma breve o seu trabalho para um possível cliente. Mas no final, o que importa mesmo é que o seu trabalho seja visto, seja como for. E aí você me pergunta, né? Talvez de forma retórica, né? Tainá, por que eu preciso mostrar o meu trabalho? Bom, primeiro porque eu acredito que você quer ganhar dinheiro com isso. Se não quiser, daí tudo bem. Aí você pode fazer projetos lindos e maravilhosos e deixar tudo guardado na sua gaveta. Mas se você está nesse canal aqui, eu acredito que não é por isso, né? Você quer mostrar o seu projeto para que você consiga vender seus projetos e ganhar dinheiro como designer. E aí alguém só vai contratar você se a pessoa conhecer você como profissional e se identificar com o que você faz. Então pensa o portfólio como um cartão de visita moderno e um pouco mais completo, né? Que vai além ali do seu nome e contato. E assim, não existe época certa para se ter um portfólio, mesmo que você esteja começando, é importante você ter algum trabalho para mostrar, até para um estágio que você for fazer ou até trabalhos de freelance, é sempre importante já ter um material montado que demonstre o que você faz. Portfólio também não é gaveta de projeto, tá? Não precisa jogar lá dezenas de projetos que você fez só para ter volume. Ele precisa sintetizar o seu trabalho, claro, mas eu acho que principalmente, isso é uma visão minha, mostrar a sua linha de pensamento, né? Não só mostrar o projeto pronto, mas explicar qual que foi o processo para chegar ali, pelo menos de forma breve, né? O que o cliente queria, qual que era a ideia, né? O escopo desse projeto, como você conseguiu chegar na solução. Porque muitas vezes um bom projeto que você fez para um cliente ou na universidade ou algum projeto pessoal, ele não necessariamente vai ser exatamente o que o próximo cliente vai querer. Porém, se ele entender como que você trabalha, a sua forma de pensar, ele vai entender que você vai conseguir pegar a necessidade dele e transformar numa solução. Não necessariamente aquele projeto do portfólio sendo igual ao que ele quer, mas ele vai entender que através do seu processo você vai conseguir chegar aonde esse cliente precisa. Então vamos lá, falando agora de em que plataformas você pode ter o seu portfólio. Eu sou muito a favor de ter portfólio em rede social, tá? Ou pelo menos um conjunto de redes sociais, que é o que eu faço hoje em dia. Eu já tive há um tempo atrás portfólio em forma de PDF, porém o PDF ele não é encontrável, pelo menos é mais difícil, né? Você vai ter que colocar em algum lugar. Então pensa que se alguém está precisando do seu trabalho e vai procurar no Google alguém que faz isso, ela vai conseguir te encontrar? Então, eu gosto muito de redes sociais, sites, plataformas online, justamente essa questão da busca, né? Você consegue ser encontrado mais fácil. Então, você pode fazer um portfólio no Instagram, você pode ter um site, você pode colocar os seus projetos em uma plataforma específica, né? A gente tem aí o Behance, que é o mais conhecido, mas existem inúmeros outros. Eu acho que, falando de rede social, você não precisa necessariamente ficar preso em uma só. Por exemplo, ter só um Instagram ou ter só um site. Você pode, com o tempo, claro, né, juntando essas plataformas, ter um Behance, ter um site, ter uma rede social, né, um Instagram, e tudo isso você aumenta as chances das pessoas te encontrarem, você fortalece o algoritmo do teu nome, do nome da tua agência, da empresa que você for montar, e aí fica mais fácil de te encontrar também quando a pessoa
vai pesquisar ali, né? Por exemplo, se você vai numa feira, entrega o seu cartão de visita, aquele tradicional mesmo, a pessoa procurar o seu nome ali, ela vai encontrar o seu trabalho. Fica mais fácil, porque se for muito difícil conseguir ter acesso ao seu trabalho, a chance da pessoa desistir e optar por um profissional que mostrou o seu trabalho mais fácil, a pessoa foi mais acessível nesse lugar de ser encontrado, olha, eu acredito que tem fortes chances a empresa preferir essa outra pessoa que tem um trabalho mais acessível, né? Claro, tem muita gente que faz prospecção por e-mail, então termina que você manda ali aquele portfólio em PDF no e-mail. Então, dependendo de como você faz, é interessante ter formatos diferentes, mas eu acredito que plataformas online elas conseguem suprir demandas diferentes mais fácil do que se você ter só um PDF. E aí você vai ter que linkar isso e essa pessoa vai ter que achar esse link. Então, se você tem alguma plataforma online, eu acredito que fica um pouco mais simples, mais fácil. O Instagram eu achei ele um pouco limitado no sentido de você dar complexidade ao produto e a questão de pesquisar, né? De categorizar, mas se você for bem espertinho aí de rede social, você consegue, né, organizar em destaques, esse tipo de coisa. De forma geral, né, o portfólio ele vai servir para aquele cliente bater o olho ali e ver se ele se identifica com o teu trabalho ou não, né, ele vai ver ali se você tem a capacidade de executar aquilo que você está vendendo ou se propondo a fazer. Existem também alguns formatos um pouco mais diferentões, né, dependendo do trabalho que você faz. Às vezes não é um produto físico, às vezes é um produto digital, e às vezes, sei lá, pode ser alguma relacionada a vídeo, a motion, enfim, né? Existe muita gente que faz também portfólio em vídeo, dependendo do que é a natureza ali do projeto que você faz, né? Do tipo de trabalho que você faz. Então, existe essa opção também, tá? A pessoa faz um canal no YouTube ou ela integra esses vídeos que fazem parte desse portfólio, né? Ela sintetiza esses trabalhos visuais em um vídeo e demonstra melhor. Mas eu vejo muita gente integrando, né? Texto com vídeo, com imagem. No Behance é um lugar muito legal. O primeiro lugar que eu fiz portfólio foi exatamente no Behance. Então agora nessa parte eu vou dar dica para vocês de como facilitar o seu trabalho ser encontrado, né? Como eu falei, não adianta ter um portfólio lindo, um trabalho maravilhoso, você ser super competente e ninguém saber que você existe. Felizmente ou infelizmente, quando a gente trabalha de forma autônoma, buscando clientes, a gente precisa mostrar o nosso trabalho. Você não precisa necessariamente mostrar a sua cara, que nem eu tô fazendo aqui. Então, se você procurar Tainá Espínola aí, você vai achar meu site, você vai achar minha rede social, você vai achar esse canal no YouTube e você vai achar inúmeras outras coisas. Então, essa é a primeira dica. Utilize sempre o mesmo nome para se referir a você. E opte por nomes mais simples, tá, gente? Por favor, não me venham com username aí que tem número, tem asterisco, arroba 123456. Não dá. Opte pela versão mais simplificada possível, que seja mais fácil de encontrar quando alguém está pesquisando no Instagram. Porque se você tiver muito caractere especial, número, símbolo, vai ser mais difícil. E é ideal também que você mantenha a consistência desse nome, independente das plataformas que você vai utilizar. Vai ter um perfil em rede social? Põe o mesmo nome. Vai ter um Behance? Põe o mesmo nome. Vai ter um site? Põe o mesmo nome. Ou pelo menos, né, o mais parecido possível. Para que você consiga ter ali pelo menos um algoritmo que ajuda a agregar todas essas informações, identificando que é da mesma pessoa, que é do mesmo profissional. Uma outra coisa que eu acho que nem precisa falar, mas assim, já falando, às vezes o básico precisa ser dito, tenha sempre os seus links atualizados, tá, gente? Se tiver projeto novo, atualizem. Sempre tenham atualizações nessas suas plataformas, porque as plataformas entendem que você está trabalhando, que tem coisa nova, e também eu acho que os clientes vão poder identificar que tem coisa sendo movimentada ali, tá? Uma outra dica muito boa que ajuda ao tráfego, né? Se você vai apostar também numa prospecção passiva em que o cliente vai te procurar ali no Google, é cuidar das descrições, das ferramentas de SEO, que é essas ferramentas de busca. Então, por exemplo, faz uma pesquisa no Google, num chat GPT da vida, quais são os termos mais pesquisados quando alguém vai procurar
tal profissional e você coloca isso nas configurações da sua plataforma, do seu site. Isso vai ajudar muito, tá? Esses termos nos seus textos vai ajudar os mecanismos de buscas a direcionarem esse público para você. Então essas palavras-chave, design gráfico, design de produto em tal lugar, que um designer em, sei lá, Porto Alegre, designer em São Paulo é gigante, então bota pro bairro, não sei, você vai saber mais que eu que moro em São Paulo. Mas eu aqui colocaria o nome da cidade, né? Isso ajuda bastante também na parte de mecanismos de busca. E agora falando do conteúdo mesmo, do portfólio. Quando você vai colocar, lembra que eu falei que a ideia é sintetizar as informações essenciais daquele projeto para que a pessoa entenda que você consegue resolver o problema dela e também ilustrar como é que foi essa solução, né? Então você vai estar mostrando um projeto que você já fez e como você solucionou aquele problema. Então, coloque um texto legal, seja conceitual do produto. Imagens também é muito legal, se você tiver algum tipo de mockup, fica muito bonito. A parte estética, ela é importante. Se você tiver um site, por exemplo, coloque em alguma parte do site o jeito que você trabalha, como que funciona. E se você quiser botar também na página do produto, naquela parte falando do projeto específico, coloque também como que foi chegar naquela solução, o que aquela empresa queria, quais eram as necessidades. Então essas informações chaves para que quem não conhece o trabalho consiga fazer a ligação do problema com a resolução através daquele produto. E você me pergunta também aqui nas dicas finais desse vídeo: Tainá, se eu não tenho nenhum projeto pronto, o que é que eu faço? Bom, meu querido amigo, você vai ter que fazer projetos. Olha só que loucura. Claro, se você tem projetos do meio acadêmico, também serve, tá? Para quem está começando, não tem nenhum projeto da vida real, que foi um cliente específico, pode pôr projetos acadêmicos. Só lembra de fazer a ligação do problema que tinha naquele briefing de projeto e como que você chegou na solução. E se você não fez nenhum curso da universidade para colocar, cria um projeto, olha só. Identifica ao seu redor uma coisa que você acha que poderia melhorar, e aí você cria esse projeto por conta própria. Mas é importantíssimo ter material para mostrar, porque dificilmente alguém vai te contratar sem olhar nada do que você fez, tá? É mesmo uma bela de uma indicação, a pessoa com certeza vai olhar o teu nome, vai olhar ali tua rede social, vai olhar um portfólio, e se você não tiver, ela também vai julgar isso, tá? Então, a minha dica é: tenha uma coisa organizada, mesmo que não seja, sei lá, você não vai virar blogueiro do Instagram, mas tenha o que ser consultado, tenha o que ser procurado, tenha o que vasculhar ali para a pessoa entender mais ou menos o que você faz. E também, né, se você já tá ali mais para frente e quiser alcançar a gente de fora, não sei se esse é meu público aqui que já tá tão avançado, coloca também ali os teus projetos em inglês, né, no Behance. Muita gente faz isso porque é procurado pelo mundo inteiro, né? É o tipo de plataforma que tem gente procurando ali alguém para fazer trabalhos e serviços. Então, às vezes, colocar uma tradução em inglês embaixo ali do seu projeto vale a pena. Eu, por exemplo, nunca fiz, porque o meu público sempre foi brasileiro. Talvez é um erro meu, talvez eu deveria melhorar. Mas se você pode fazer melhor que eu, já coloque em inglês também. E por fim, eu queria falar que mostrar o nosso trabalho não é sobre o ego, né, de dizer o que a gente faz, mas é acessibilizar o nosso trabalho para quem precisa dele. Sempre falo, o designer, ele é um grande solucionador de problemas, e quer coisa melhor do que alguém para resolver o problema que você tem. Então pense que tem alguém precisando de você e não está tendo acesso ao que você tem a oferecer. Então o portfólio serve para isso. Seja aquele que você manda de forma individual, no e-mail, seja aquele que é pesquisado e achado, você precisa deixar com que as pessoas cheguem em você. Então, se esse vídeo ajudou você a ter uma ideia um pouco melhor de como fazer o seu portfólio, se você achou essas dicas importantes, se você achou isso tudo uma porcaria, bota aqui nos comentários também. Se você gostou desse vídeo, obviamente, se inscrever aqui no canal, que toda quarta-feira tem vídeo falando de design pra você. Olha só que coisa maravilhosa. E é tudo de graça. Não tô cobrando nada por isso. Então, eu fico por aqui hoje. Nos vemos semana que vem, tá? Espero vocês. Tchau!